Que Napoleão Bonaparte era doidinho por Josefina, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que ele teve uma segunda esposa. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Storytour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Maria Luísa da Áustria, a segunda esposa de Napoleão Bonaparte. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrito no StorytourFlix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Fazendo parte do StorytourFlix, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. E se tornando membro hoje, já tem aí mais de 10 vídeos para você maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. No mais, bora pro vídeo. Maria Luísa da Áustria nasceu em 12 de dezembro de 1791. Sendo a segunda esposa de Napoleão Bonaparte, logicamente ela foi imperatriz da França, de 1810 até 1814, e por um período de 100 dias no retorno de Napoleão da sua fuga de Elba. Maria Luísa da Áustria era filha do imperador da Áustria, Francisco I, que por acaso era pai de Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I e mãe de Dom Pedro II. Maria Luísa recebeu seu nome em homenagem à sua avó Maria Luísa, imperatriz romana. Seu pai tornou-se Sacro Imperador Romano um ano depois como Francisco II. Maria Luísa era neta materna da rainha Maria Carolina de Nápoles e irmã favorita de Maria Antonieta, que na época das guerras napoleônicas era rainha de Nápoles e odiava o dito cujo. Os anos de formação de Maria Luísa foram durante um período de conflito entre a França e sua família. Ela foi criada para detestar as ideias francesas. E além disso, foi influenciada por sua avó Maria Carolina, que desprezava a Revolução Francesa, que acabou causando a morte de sua irmã Maria Antonieta. O reino de Nápoles de Maria Carolina também entrou em conflito direto com as forças francesas lideradas por Napoleão Bonaparte. A Guerra da Terceira Coalizão levou a Áustria à beira da ruína, o que aumentou o ressentimento de Maria Luísa em relação a Napoleão. A família imperial foi forçada a fugir de Viena em 1805. Maria Luísa refugiou-se na Hungria e depois na Galiza antes de retornar a Viena em 1806. Seu pai renunciou ao título de Sacro Imperador Romano, mas permaneceu imperador da Áustria. Para torná-la mais casável, seus pais a ensinaram em vários idiomas. Além de seu idioma nativo, ela era fluente em inglês, francês, italiano, latim e espanhol. E eu aqui me matando todo dia para aprender algumas palavras de inglês, francês ou espanhol lá no Duolingo. Isso aqui não é uma publi, hein? Mas poderia ser. Mas enfim, bora continuar com o vídeo. Em 1807, quando Maria tinha 15 anos, sua mãe morreu após sofrer um aborto. Menos de um ano depois, o imperador Francisco se casou com sua prima em primeiro grau Maria Ludovica, que era 4 anos mais velha que Maria Luísa. No entanto, Maria Ludovica assumiu um papel materno em relação à sua enteada. Ela também detestava os franceses que haviam privado seu pai do ducado de Módena e Régio. Outra guerra eclodiu entre França e Áustria em 1809, que resultou em uma nova derrota para os austríacos. A família imperial teve que fugir de Viena outra vez, antes que a cidade se rendesse em 12 de maio. A jornada da família real foi dificultada pelo mau tempo, e eles chegaram a Buda molhados e quase esgotados pelo cansaço. Naquela altura, Napoleão estava mostrando sinais de esgotamento na vida pública e pessoal. Seu casamento com Josefina não tinha rendido frutos, e para a continuidade do império, era de suma importância a produção de um herdeiro. De coração partido e muito triste, ele tomou uma decisão: pediu o divórcio para Josefina. O próximo passo seria encontrar uma esposa de sangue azul. Napoleão desejava que a segunda esposa fosse uma nobre princesa, rica, com classe e de sangue azul. Não precisava nem ser bonita. Essa união poderia dar paz ao continente e dar continuidade ao império criado por ele. Assim, os cortesãos começaram a analisar uma futura pretendente para o imperador. Se ele quisesse ter um filho, teria que se casar novamente. A princípio, Napoleão queria se casar com a irmã mais nova do czar Alexandre I, mas como ela era muito jovem, o casamento iria demorar muito tempo. Com isso, ele partiu para a segunda opção. A escolhida foi Maria Luísa da Áustria, que na época tinha 17 anos. Vamos ver aqui se ela cumpriu os requisitos. Ela era nobre? Era. Ela tinha sangue azul? Tinha. Ela tinha dinheiro? Tinha. Ela tinha classe? Também tinha. Então, checkpoint em todos os pré-requisitos. Um bônus é que para o Napoleão, ela estava prontíssima para a maternidade. Ao saber da notícia chocante, Maria Luísa implorou ao pai que não permitisse. Além de odiá-lo, Napoleão era um homem que atacou seu país, era divorciado, brutal e tinha o dobro de sua idade. Apenas 5 anos antes, ela tinha escrito em seu diário o quanto desejava que ele morresse. O
pai nem ligou para as súplicas da filha. Ele fez foi encomendar um esplêndido enxoval de roupas e joias para a filha. Maria Luísa tinha sido preparada desde a adolescência para um casamento estrangeiro, e por isso aprendeu várias línguas. Ela era alta e esbelta, apesar de não ter grande beleza. Era educada, tinha gosto especial pela leitura e pela pintura de paisagens. Além disso, era habilidosa com piano e harpa. Maria Luísa foi uma criança muito amada, bastante mimada e estava prestes a se casar com o homem mais odiado da Europa. O casamento por procuração ocorreu em Viena em 11 de março de 1810. Fizeram-se os banquetes e a arquiduquesa partiu para a França. Napoleão ordenou uma série de bailes e recepções para celebrar a união com ela, mas na memória do povo francês, Josefina ainda estava viva. Maria Luísa era parecida com Maria Antonieta, isso por conta do seu lábio Habsburgo saliente. Ela também tinha a pele clara e os cabelos dourados. Os espiões de Josefina diziam que ela era desastrada, tinha um pé muito grande e andava sem graciosidade. O francês dela era tipo o meu, bom, mas protocolar. Quem é seguidor há muito tempo aqui no canal, comenta aqui se o meu francês não é bom. Mas em termos de conversa formal, Maria Luísa era um desastre. Napoleão, no entanto, não se importava com isso. Ele se comportava novamente como um jovem apaixonado, teve lições de valsa e mandou fazer roupas novas. O castelo de Compiègne, onde Luís XVI conhecera Maria Antonieta, foi escolhido como local para o encontro entre os dois. Napoleão mandou renová-lo por completo. Estudou etiqueta com o mesmo cuidado que se dedicava aos planos de batalha. Maria Luísa chegou a Munique e foi tratada friamente pela cunhada. A pobre jovem não sentia nada além de medo de se casar com um homem com reputação de monstro em toda a Europa. Napoleão tentou agradar a noiva enviando-lhe regularmente cartas garantindo o afeto. Vais encontrar um marido que quer a tua felicidade acima de tudo, disse ele e depois acrescentou, agora nada me interessa a não seres tu. Na noite de 27 de março de 1810, Napoleão chegou ao castelo de Compiègne, contando as horas como um noivo mais ansioso do mundo. E incapaz de esperar mais, saiu em disparada para se encontrar com ela no caminho. Quando chegaram ao palácio das Tuileries, encaminhou Maria Luísa para a cama. Para ele, a noite passou voando, e para a noiva não tinha sido tão ruim quanto ela esperava. Muito orgulhoso, Napoleão comentou, pediu-me que fizesse outra vez. Vocês sabem, né? Fazer outra vez aquilo lá, uma furunfada. Quase uma semana depois, Napoleão e Maria Luísa se casaram formalmente em esplendor de festividade em Paris. Na ocasião, todos perceberam que a noiva era mais alta que o noivo. O imperador se deixava intimidar pela verdadeira realeza, e Maria Luísa, ao contrário dos franceses, não tinha medo dele e falava-lhe com coragem de um adolescente confiante. A nova imperatriz adorava comer, e Napoleão organizou enormes banquetes para lhe agradar. As refeições rápidas passaram no geral a ser coisa do passado. Depois do casamento, Napoleão só pensava em curtir a vida. Passava a manhã em caçadas e a noite nos bailes e depois no quarto conjugal. Vocês sabem fazendo o que, né? Ele nem tinha vontade de ir para a Espanha comandar seu exército que estava lutando na Guerra Peninsular. Todo mundo ao redor de Napoleão via que ele estava muito apaixonado e ele queria muito era conceber um filho, e aí, meus amigos, vocês já sabem, né? Passava a noite furunfando. Mas a paixão não impediu de ele ficar zangado e impaciente com ela. Maria Luísa não tinha jeito para recepções e audiências, e isso o deixava muito zangado. A pobre Maria Luísa era tímida, por vezes gélida, incapaz de conversar informalmente e lutava para esconder o aborrecimento. Ao contrário de Josefina, ela não obedecia a Napoleão quando ele se zangava. Ficava inconformada porque ele não deixava que ela comesse dentro da carruagem. Mas o que ele não sabia é que ela tinha razão para estar tão esfomeada, cansada e com dores de cabeça. Maria Luísa estava grávida. Napoleão ficou exultante com a gravidez. Convencido de que teria um filho, ele já foi logo escrevendo as regras de como seria o batizado, o parto e até as celebrações do futuro filho. Já Maria Luísa tinha sido bem sucedida no seu dever. Josefina, ao saber da notícia, tinha se convencido de que seu destino estava selado. Pediu a Napoleão para conhecer a nova imperatriz, mas ele disse que era impossível. No entanto, ela não se deixou desanimar. Queria ser amiga de Maria Luísa numa tentativa de voltar à corte. A nova imperatriz a detestava, lhe achava velha e de baixa estirpe. Napoleão, satisfeito e tão viciado em grandeza, anunciou logo que o filho seria rei de Roma. Se fosse uma menina, seria princesa de Veneza. Maria Luísa sentiu as primeiras dores do parto em 19 de março de 1811.
Napoleão fez questão de avisar todos os cortesãos. O parto de Maria Luísa estava tão cheio quanto o de Maria Antonieta, que na época contava com mais de 200 cortesãos. O parto foi difícil e causou muitas dores à imperatriz. O homem que conseguiu ignorar os horrores da batalha ficou chocado com o nascimento da criança e saiu apressado do quarto. O médico disse que o bebê estava em risco e que talvez só pudesse ser salvo sacrificando a mãe, se referindo a uma cesariana. Apesar da razão do casamento ser a produção de um herdeiro, Napoleão não hesitou e disse: "Salve a mãe, é o direito dela. Teremos outra criança." Apesar das dificuldades, às 9h20 da manhã do dia 20 de março de 1811, Maria Luísa deu à luz um rapaz de 4 quilos chamado Napoleão Francisco Carlos José Bonaparte, que futuramente ficaria conhecido como Napoleão II, o rei de Roma. Lá fora, tiros e canhões contavam a Paris inteira que Napoleão tinha um filho. Em 8 de junho de 1811, o bebê foi batizado em Notre-Dame. Napoleão, como sempre, apropriou-se dos holofotes e tirou a criança dos braços da mãe e fez estilo Rei Leão, ergueu o bebê bem no alto para mostrar ao público. Josefina desejava acima de tudo ver o bebê. Napoleão, que não resistia a nenhum pedido da ex-esposa, foi lá levar o bebê para que ela visse. O resultado foi que Maria Luísa ficou sabendo disso e aí você já sabe, né? O pau comeu em cima de Napoleão. Tanto é que ele prometeu nunca mais levar o bebê para que Josefina visse ele. Napoleão estava feliz nas Tuileries, comendo sobremesa com a esposa e brincando com o filho. Não tinha vontade de ir para o campo de batalha, queria apenas ficar em casa com a família. Mas seu império desmoronava. Era vasto demais e impossível para um homem só governar. Com Maria Luísa e o bebê, o imperador francês começou a negligenciar seus assuntos. O tempo não estava ao seu lado, especialmente quando ele cometeu o erro grosseiro de invadir a Rússia em junho de 1812, ao descobrir que o czar Alexandre estava rompendo o bloqueio continental ao permitir que navios e mercadorias inglesas entrassem no Báltico. Em 6 meses, o frio da Rússia reduziu o exército de Napoleão de quase 1 milhão de homens para apenas 120 mil. Igualmente catastrófico para o reinado de Napoleão foi a destruição da aliança com a Áustria. O sogro, que ele esperava que fosse leal nesse ponto da guerra, o traiu. Sem saber dos enganos do marido, Maria Luísa ficou horrorizada ao saber que seu pai havia se juntado à Rússia na guerra contra seu marido. Acreditando em Napoleão e em sua aparente invencibilidade, ela se declarou leal a Napoleão e à França. Ela implorou a seu pai para que não lutasse contra Napoleão. Em março de 1814, Maria Luísa ficou sozinha como regente da França, forçada a decidir se deveria confrontar seu pai e seus aliados ou fugir para o Vale do Loire, conforme instado por ministros covardes de seu marido. Sua coragem e heroísmo não a ajudariam, e ela acabou ficando em Paris. Separada de Napoleão, ela e seu filho foram forçadas a retornar para Viena como refugiados. Depois de uma dura campanha, foi cedido para Maria Luísa o Ducado de Parma, prometido pelos aliados para garantir a primeira abdicação de seu marido. Em 1816, ela partiu para Parma, forçada a deixar seu filho em Viena como refém do bom comportamento de Napoleão em Santa Helena. A vida de Maria Luísa prosseguiu. Ela nunca mais retornou a ver Napoleão Bonaparte, nem mesmo durante o período do governo dos 100 dias. O motivo de seu comportamento tinha um nome: Adam Adalbert von Nipper, o militar e diplomata a quem o imperador Francisco I havia confiado a custódia da filha. O imperador temia que a viagem dela para Parma coincidisse com a partida de Napoleão para Elba, e que sua filha tentasse acompanhá-lo ao exílio. Mas ele estava errado. Esse propósito não fazia parte dos planos de Maria Luísa. Longe da França, ela se sentiu mais uma vez livre e no controle de suas ações. Em tais circunstâncias, von Nipper era bonita e galante. Assim, logo se tornou uma companhia agradável. Ele exerceu impecavelmente a defesa dos direitos dela no Congresso de Viena. Foi um companheiro atento e fiel que a cobriu de atenções, mas parecia estar esquecendo de um detalhe. Ele era casado e pai de 4 filhos. Nipper era um velho conhecido de Maria Luísa, pois fora diplomata na corte francesa, onde fora condecorado pelo próprio Napoleão com a Legião de Honra. Sendo um sedutor natural, ele logo conquistou o coração de sua protegida. Instalados nos ducados italianos, o casal viveu uma apaixonada história de amor, da qual nasceram 2 filhos ilegítimos. Após a morte de Napoleão em 1821, eles acabaram se casando. A união com Nipper foi feliz e produtiva, muito lucrativa na esfera política.
Maria Luísa confiava plenamente nele para exercer o governo de seus ducados. Enquanto isso, ela se dedicou de corpo e alma para embelezar e enriquecer a cidade de Parma. A duquesa deve-se à restauração de vários edifícios renascentistas e barrocos, que transformaram a cidade de Parma em um verdadeiro museu urbano. Maria Luísa atuou como mecenas protegendo jovens artistas. Ela abriu uma grande biblioteca, uma galeria de arte e um museu arqueológico. Ao mesmo tempo, ela promoveu a criação de um instituto de maternidade para orientar as jovens mães na criação dos filhos e evitar o alto índice de mortalidade infantil da época. Algumas decisões que a fizeram entrar para a história da cidade de Parma como uma boa duquesa. Em 1829, Nipper morreu, o que mergulhou Maria Luísa no maior desespero. Mas essa não foi a única tragédia que ela teve de superar. Em 1832, seu filho com Napoleão, o rei de Roma, morreu de tuberculose em Viena, com apenas 21 anos. Filho de quem, apesar da distância, sempre se sentiu próxima. Vou contar aqui pra vocês, essa irmã da Imperatriz Leopoldina tinha um fogo. Não demorou muito e ela se casou novamente em 1834 com Bondelez, um primeiro-ministro que havia sido enviado pela Áustria para auxiliá-la no governo dos ducados. Assim como a de Nipper, essa união também foi feliz. Bondelez compartilhava seu interesse pelas artes e letras e o gosto por uma vida tranquila com ares mais burgueses do que aristocráticos. Também representou um tempo de calma e prosperidade econômica para os ducados, já que se começavam a ver os frutos das melhorias econômicas introduzidas por Maria Luísa. No entanto, a saúde já não acompanhava a duquesa. Em 1839, ela escreveu para sua família austríaca: "Minha felicidade é total graças à companhia de meu marido e meus filhos. Mas minhas forças estão me deixando." Sofrendo de reumatismo, ela envelheceu prematuramente e suas aparições públicas eram cada vez mais raras. Poucos dias depois de completar 56 anos, em 17 de dezembro de 1847, ela morreu de pleurisia. Ela sobreviveu ao celebrado primeiro marido, cuja imagem estava muito distante. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo dessa interminável série da família Bonaparte e pessoas que viveram naquele momento histórico. Se vocês querem mais vídeos de personalidades históricas que viveram naquele período, comenta aqui que eu posso fazer futuramente. No mais, deixe o joinha, se não for inscrito se inscreva e considere ser inscrito no Story2Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Dito isso, falou!